Fala pessoal, beleza? Aqui é o professor Max. Esse é o primeiro vídeo dessa nova playlist nossa que vai abordar a utilização do software de geoprocessamento QGIS 3. Para você que nunca usou nenhum software de geoprocessamento, está começando agora, fica ligado nessa playlist nos próximos vídeos que vai ter muita coisa bacana para a gente. Nesse vídeo nós vamos abordar o download da versão correta do QGIS, isso é muito importante. A instalação propriamente dita para que você não fique com nenhuma dúvida. Vamos apresentar o software, tratar das configurações iniciais e instalar alguns complementos aí que vão auxiliar bastante o nosso trabalho. Primeira coisa, a gente vai lá no Google, você digita QGIS, tem lá o site qgis.org, entra neste site. Quando você entrar nesse site, você vai ver aqui em cima no canto esquerdo a versão atual, que é a 3.16, e tem a versão LTR, que é a versão Long Term Release, uma versão mais estável, digamos assim, e a atual, a versão LTR atual é a 3.10.13. Aí você vem aqui em Baixe Agora. O que acontece? Quando você vem em Baixe Agora, olha só, ele tem a versão 3.16, que é a última, mas não é a mais estável. Eu recomendo que você utilize essa aqui, a 3.10. Aí tem duas opções, 64 bits ou 32 bits. Isso vai depender do seu sistema. Se o seu sistema for 64 bits, ele roda os dois, mas vai funcionar melhor em 64 bits. Porém, se o seu sistema for 32 bits, ele só vai rodar a versão 32, ele não vai rodar 64. E para não ficar nenhuma dúvida a respeito disso, como é que você localiza o seu sistema? Você vai abrir o seu computador, vai clicar aqui com o botão direito no Windows Explorer e Propriedades. Você vai abrir a janela de propriedades do seu sistema. E aí vai mostrar lá, ó, Windows Sistema Operacional 64 bits. Se a sua memória RAM for superior a 4 GB, provavelmente o seu sistema já é 64 bits. Muito importante conferir. Feito isso, tirado essa dúvida, vou baixar agora a versão de 64 bits LTR, ó, longa duração. Você vai abrir o arquivo, vai abrir essa janelinha aqui, vai simplesmente clicar em próximo. Eu concordo com os termos, seleciono o local de instalação. Ele vai precisar de quase 2 GB para instalar o programa todo. Alguns dados não são necessários. E aí você instala o programa. Terminada a instalação, você só clica nesse botãozinho aqui final, terminar. Pronto, já está instalado. E olha só, quando você instalar o QGIS, você observa o seguinte, que ele vai aparecer tanto o QGIS 3, quanto o QGIS 3.10.13, porque eu tenho outras versões instaladas, com o GRASS, que é um outro software SIG que roda junto com o QGIS. Então, caso você vá desempenhar funções que utilizem o GRASS, você tem que abrir essa versão. Se você não for realizar nenhum procedimento que utilize o GRASS em segundo plano, você pode abrir o QGIS 3 novamente, mas sempre tome cuidado com qual dessas dois QGIS 3 você vai utilizar, porque quando você estiver em momentos mais avançados e necessitar de utilizar operações do GRASS, se você abrir o QGIS 3, não vai funcionar. Ok? Então abre o QGIS normal, a gente não vai fazer nenhum outro procedimento mais detalhado e vamos conhecer agora esse software. Beleza, galera? E após instalar o nosso QGIS e abrir o software pela primeira vez, vocês vão se deparar com essa tela aqui linda, maravilhosa. Para facilitar a nossa compreensão, vamos dividir a tela nas seguintes partes. Aqui em cima nós temos o menu. Então, quando eu passar alguma orientação, eu falar o menu complementos, você vem aqui em cima, complementos, né? Menu vetor, raster, projeto. Então, aqui em cima nós temos o menu. Nós temos as barras de ferramentas, que a maior parte delas fica disposta aqui na parte superior. Também podem ser dispostas nas laterais, aqui é uma outra barra. Eu consigo movimentar, olha só, essa barra de ferramentas. Consigo habilitar e desabilitar essas barras clicando em qualquer espacinho em branco. Olha só, barras de ferramentas, certo? E nós também temos os painéis, que são essas janelas laterais aqui, ó. Então aqui o painel de camadas, painel de navegador, painel de caixa de ferramentas de processamento. Se eu fechar ela sem querer, ó, fechei a caixa de ferramenta de processamento, clica com o botão direito, olha lá, caixa de ferramentas. Às vezes ela não vem habilitada, tá bom? Aí você vem aqui em processar, verifica se ela aparece. Se não aparecer, ela é um complemento. Quando eu falar dos complementos, eu vou abordar isso aqui com vocês. Então, repassando o menu, essas palavrinhas aqui em cima, as barras de ferramentas, certo? As barrinhas, que você pode modificar de lugar, e os painéis, que são esses aqui nas laterais. Quando você abre, ele te mostra os últimos projetos, você pode criar um novo projeto vazio, clicando aqui. Então aqui é o nosso projeto. Embaixo nós temos a barra de status.
E veja que essa barra de status ela mostra para a gente a coordenada. Olha só, conforme eu vou movimentando, ele mostra a minha coordenada, seja geográfica, coordenada do TM, isso aqui já dá uma dica para a gente. Escala de visualização. É possível rotacionar a nossa visualização dos mapas, dos dados. Então o norte agora está apontando aqui para cima, digamos assim. Então se eu aplicar uma rotação é como se eu estivesse mudando ali a orientação do norte com a minha tela. E aqui no cantinho inferior direito nós temos esse globinho e está escrito EPSG, que é uma codificação para o conjunto de datum e sistema de coordenadas. Isso aqui é do projeto, ok? Então essas são as principais áreas do QGIS. Antes de ir para a configuração propriamente dita, eu quero passar algumas dicas para vocês. Vamos lá. Primeira coisa, não salve, né, no disco C. Porque se você for salvar alguma coisa no seu disco C, muitas vezes ele pede autorização de administrador. Nos meus documentos não pede, mas às vezes a pasta Meus Documentos ela tem caracteres especiais, porque ela usa o nome do computador no seu endereçamento. Então não é interessante usar nem a pasta Meus Documentos e nem o disco C. Olha só, vou dar um exemplo para vocês. Eu vou copiar um arquivo qualquer, vou lá no disco C e vou colar. Ó, colar. Veja que ele vai pedir aqui, ó, acesso negado, tá vendo? Então, se o software quer salvar um arquivo no disco C, muitas vezes algum procedimento pode dar errado porque ele vai ter acesso negado. Eu precisaria confirmar como administrador. Aí ele vai colar o arquivo, é um arquivo bem pequenininho, olha só, escolas públicas, tá? Eu vou abrir daqui a pouco com vocês esse arquivo. E se eu for trabalhar no disco C, ó, até para apagar ele pede a autorização de administrador. Enquanto isso, no disco D, em qualquer pasta, ó lá, arquivos, eu venho aqui e colo sem nenhum problema, tá vendo? Eu colo, apago, então trabalhem sempre no disco D. Além disso, as pastas não podem ter caracteres especiais, tá? Espaciais aqui, é especiais. Então, acento, né? Espaços, asterisco, barra já não aceita, né? Mas o cifrão, etc. Evitem, né? Ou não usem esses caracteres especiais, porque o software muitas vezes pode encontrar problemas na hora de salvar ou acessar os arquivos. Além disso, você vai salvar o seu projeto em uma pasta. Salve os arquivos dentro dessa pasta. Isso vai ser muito importante lá no software também. E sempre compatibilize o datum e sistema de coordenadas dos seus dados. Tá? Então, se você tem uma determinada informação que está em WGS84, outra informação está em SAD69, uma está geográfica, outra está UTM, isso vai dar problema para você. Então, faça toda a compatibilização. Mesmo que você tenha dados de origem que estão em outros sistemas de coordenadas ou datum, você deve converter esse arquivo para o sistema de coordenadas e datum que você vai trabalhar daí para frente. E uma dica para vocês, utilize a anotação no seu arquivo, quando você está criando algum dado, alguma informação, no formato ano, mês e dia, para organizar. Porque às vezes o pessoal de TCC acontece isso muito, né? Coloca lá TCC versão 1, versão 2, 3, 4, aí 4.1 e por aí vai. Se você salva a data, colocando primeiro o ano, depois o mês e o dia, quando você manda ordenar os seus arquivos, eles já vão aparecer na sequência certinha cronológica. Se você coloca dia, mês e ano, ele vai ordenar primeiro pelo dia primeiro. Então vai ficar 1º de janeiro, 1º de fevereiro, 1º de março, até chegar no 1º de dezembro. Depois que ele vai passar para fevereiro e assim sucessivamente. Com a anotação ano, mês e dia, já fica na ordem cronológica tudo bonitinho quando você for salvar os seus dados. Isso aqui é mais uma dica. Bem, voltando para o nosso QGIS. Estamos aqui com o nosso projeto aberto. Uma coisa, nós temos as configurações do projeto, que é o projeto propriedades, atalho Ctrl Shift P, também acessada clicando neste globinho aqui no cantinho inferior direito. Olha só, vejo propriedades gerais, sistema de referência de coordenadas e outras propriedades do projeto. Mas nós temos também as configurações do software. Então, são diferentes. Software e projeto são coisas diferentes. Primeiramente, vamos nas configurações do software. Vai lá no menu Configurações, Opções. Vai abrir essa janelinha aqui para gente. Olha só, na parte SRC, quando você criar um novo projeto, ele vai usar o SRC da primeira camada adicionada, ou você pode definir um SRC padrão. Não, eu sempre quero utilizar WGS84 com coordenadas geográficas, ou coordenada UTM, Fuso 22, enfim. O padrão é deixar essa primeira opçãozinha aqui. Eu gosto sempre de explicar esse SRC para camadas. Quando ele importar uma nova camada, veja só, ele vai colocar ela em WGS84. Ou seja, ele
vai pegar uma camada que está em SAD69, em Sirgas 2000 e vai converter ela para WGS84. Então, sempre que você importar um arquivo, ele vai ficar tentando converter isso, tá? Então é importante sempre que você puxar um arquivo para cá, ele vai abrir essa janelinha. Além disso, quando ela é criada ou carregada e não possui, e existe essa situação, nós vamos ter um vídeo especificamente sobre projeções e tal, você pode deixar com o SRC desconhecido, não muda nada, ou aqui, ó, perguntar por SRC. Então, quando você importar uma camada e não tiver SRC, ele vai te perguntar qual é o SRC daquele arquivo, para que você possa indicar. Então, eu sempre oriento meus alunos para deixar essa opção marcada. Isso aqui é uma configuração geral do software, tá? E o padrão para camadas, você vai criar uma nova camada, ela vai vir em WGS84. Você pode alterar isso no momento da criação desta camada. A parte de tela, olha só, você consegue alterar a cor dos objetos selecionados, normal é amarelo, mas você pode customizar isso. E o fundo da tela, veja que isso aqui, ó, essas propriedades aqui são substituídas pela propriedade do projeto. Então a gente pode mudar isso aqui lá no projeto também. O fundo da tela é branco, tá? Mas um caso bem particular é quando você usa o fundo azul, quando trabalha com regiões litorâneas ou mapas com abrangências continentais, globais, para indicar os oceanos. Tem gente que cria um arquivo em branco com uma feição, sem atributos, mas de cor azul, pinta ela de azul. Ou você pode alterar o fundo da sua tela. E aí, na nossa aula de layout, vai ter esse exemplo para vocês. É aqui que a gente consegue mudar. Bem, aqui configurações do software. Né? O principal são essas observações a respeito do sistema de referência de coordenadas. Dito isso, configurações do projeto. Olha só, nós temos na aba geral aqui o arquivo de projeto. Eu ainda não salvei, então não vai aparecer nada. Olha só, eu consigo alterar o plano de fundo somente para este projeto, então não vai ser só nesse caso. Quando eu criar um outro projeto, não vai mudar, vai continuar branquinho, se eu quiser trabalhar com fundo azul. No caso do SRC, ele pede que você indique qual é o sistema de referência de coordenadas do seu projeto. Vamos deixar aqui, por exemplo, WGS84 com coordenadas geográficas. Tá? Esse aqui é o do projeto. Aqui ele mostra os recentemente utilizados. Aqui tem uma lista de todos os SRCs. Tá? E a visualização da abrangência desse SRC. Então, se eu pegar qualquer UTM, veja que ele vai indicar a abrangência apenas do fuso em questão. 23 Sul, olha só. 22 Sul, vai mudar um pouquinho. Aqui Sirgas 2000, WGS84. Então, SRC é um conjunto de informações associadas ao datum e ao sistema de coordenadas. E aqui nós temos uma série de SRCs, olha só, que o sistema carrega consigo. Então, ele tem coordenadas geográficas e projetados. Dentro dos projetados, tem uma série de projeções cartográficas. E aqui as coordenadas geográficas. Aqui o nosso projeto, você vai definir. Vou salvar o projeto nesse momento. Vem aqui em cima, projeto salvar, ou simplesmente clica nesse disquetezinho aqui. E vou salvar aqui, ó, projeto 01. Quando eu salvo o meu projeto, eu tenho uma coisinha chamada casa do projeto. E a casa do projeto, no meu painel navegador, ela aparece aqui, ó. Eu consigo visualizar todos os arquivos e os arquivos dentro do meu projeto. Ó, dados, meu projeto foi salvo aqui, projeto 1QGZ. É importante que você mande ele mostrar as extensões de arquivos. Ó, aqui eu desmarquei, ele não mostra algumas extensões. De arquivos conhecidos ele não mostra. É importante que você deixe sempre mostrando. E cada arquivo shapefile ele tem que ter pelo menos, veja bem, esse arquivo status dbf, prj, shp e shx. São os 4 arquivos básicos que compõem o shapefile, que é um arquivo em formato vetorial. Essa pastinha, como eu salvei o meu projeto aqui dentro, no painel navegador, eu tenho uma opção chamada casa do projeto, eu consigo visualizar todos os arquivos que estão lá dentro. Mas ele mostra só o shapefile, os outros 3 arquivos, dbf, prj, shp e shx, ele não mostra, mas estão lá. A grande vantagem é que se eu quiser importar qualquer arquivo para o QGIS, o que eu faço? Eu clico aqui e arrasto. Simplesmente, ele vai perguntar, né, a conversão para WGS84, que é o datum do meu projeto. Não quero converter, ele permite que eu visualize. Ele abre o arquivo, mas ele não alterou o SRC daquele arquivo. Deixa eu abrir um outro aqui, ó, estados, ó, malha viária. SRC SAD69 coordenadas geográficas. Tá vendo? Ele mostra, ele não alterou.
quando eu importei para cá. Isso chama visualização on the fly. Em versões antigas do QGIS, você tinha que habilitar essa transformação on the fly. Ele transforma o seu dado apenas para efeito de visualização. O arquivo em si continua no seu SRC de origem, olha só, SAD69, e o meu projeto, né, eu vou configurar ele lá, WGS84. Ok, sem nenhum problema. Ele pergunta se eu quero transformar. Eu não vou transformar os arquivos. Meu projeto está aqui, 4326, WGS84. Coordenadas geográficas, aqui embaixo já aparece, ó, graus decimais, né, menos 48, menos 17. E a minha malha viária continua no SRC de origem. Olha só, SAD 69 coordenadas geográficas. Ele vai ficar perguntando se eu quero converter, porque o ideal é que você esteja com seus arquivos padronizados. Bem, então para importar eu posso vir aqui no painel de navegador e arrastar o arquivo. Além disso, eu posso clicar dentro desse painel aqui de adicionar camada vetorial, nesse botãozinho. Aí eu vou clicar aqui, ó, na fonte. Então aqui fonte, 3 pontinhos. Posso navegar até o local da minha pasta, o que dá um certo trabalho. Confesso que eu praticamente nunca uso essa barrinha aqui, porque eu posso simplesmente arrastar. Posso ir lá em cima também em adicionar camada vetorial, que é a mesma função desse botão. E o pulo do gato, se você está com um arquivo aberto no Windows Explorer, olha só, vou pegar aqui, ó, mundo. São um arquivo vetorial com limite de todos os países. Eu posso pegar esse mundo aqui, arrastar e soltar em cima do QGIS. Vai perguntar sobre transformações, eu não vou transformar, mas ele vai abrir o arquivo, olha só. Tá vendo? Consigo visualizar o meu dado. Então isso aqui para a gente visualizar os arquivos vetoriais dentro do QGIS, e a partir de agora a gente começa a importar os arquivos, trabalhar, representar esses dados, consultar informações, mas isso aí são assuntos para os próximos vídeos. A intenção aqui é só mostrar como você importa um arquivo para o QGIS, os principais painéis. Então nós temos aqui o navegador, que é como se fosse um atalhozinho do Windows Explorer. Olha só, eu vejo todos os meus discos, pastas e tudo mais. Casa do projeto é a pasta na qual eu salvei o meu projeto. A partir do momento que eu importe qualquer arquivo, ele aparece para a gente no painel de camadas. Tá aqui. Aqui à direita, caixa de ferramentas de processamento, é um painel muito utilizado. Caso eu queira alterar a visualização do meu arquivo, eu vou na propriedade desse arquivinho aqui, ó, e vou na opção simbologia. Eu consigo alterar uma série de representações. Porém, um outro atalho é esse botãozinho aqui, ó, estilização de camadas, que o atalho é F7. O que ele faz? Ele abre esse painel aqui, ó, caixa de ferramenta, e aqui está a estilização de camadas. Quando você sobrepõe painéis, ele mostra as abas aqui embaixo que te permite selecionar um ou outro. E aqui eu tenho um atalho para mudar as cores. Ah, então eu quero, ó, linha simples, eu não quero ela rosa, eu quero ela verde. Ó, já mudou aqui, tá bom? A parte da camada selecionada. A camada selecionada sempre fica sublinhada. Vou colocar um outro arquivo aqui para gente, de Granja. Ó, o arquivo selecionado sempre fica sublinhado. Ó, malha viária. Vou selecionar outro, Granja. Veja que já mudou aqui, a representação pontual, aí tem o tamanho do marcador, a cor e várias propriedades que nós vamos abordar nos próximos vídeos. Uma outra questão são os complementos. São plugins que você instala para o QGIS. Então vem aqui em menu complementos, gerenciar e instalar. Primeira coisa, verifica aqui, ó, se ao digitar Processing, essa caixinha aqui, ó, essa engrenagem, ela está habilitada. Se ela não estiver habilitada, provavelmente a sua caixa de ferramentas de processamento não aparecerá. Então habilita, instala, ok. Um plugin muito utilizado é o Quick Maps, que permite, que é o Quick Map Services. Você instala ele, ele permite inserir imagens do Google Earth e outras bases de dados no fundo do seu trabalho. Então você instala o complemento. Ele aparece aqui em Web Quick Maps. Acontece que eu não tenho, olha só, que Google e tal, a priori não vão aparecer alguns serviços. Você tem que ir aqui em Configurações, More Services e clicar nesse botãozinho Get Contributed Back. Ele vai atualizar a lista de servidores de imagens que ele pode utilizar. Ó, já estou com a última versão, salvar. Vou inserir ó, o Quick Maps, Google Satellite. Veja que vai aparecer a imagem
do Google Earth no fundo dos meus dados e ele aparece aqui como uma camada raster, tá? Essa camada ela é online, que eu estou meramente visualizando os dados. Isso aqui é um plugin bem bacana. Com isso nós passamos por todas as atividades desse vídeo, né? Download, instalação, o software propriamente dito, algumas configurações e a instalação dos complementos, nesse caso o principal para a gente, o Quick Map Services, que permite trabalhar com imagens do Google Earth no fundo aí da visualização dos nossos dados. Por hoje é só. Aqui fica o acesso às minhas redes sociais. Se você ainda não é inscrito nesse canal, fique à vontade para se inscrever, ativar o sininho, curte, compartilhe esse vídeo e até a próxima.